Você é cotista do GGRC11? Porque, cara, dá uma olhada nisso aqui. A gente tá aí com, desde 1º de abril, né, dia da mentira lá, que ele custava 11,65, até agora já caiu 6,95%. Então teve uma queda muito grande em relação aos outros fundos imobiliários do mesmo setor. Um fundo imobiliário de logística, caso não aconteça nenhum problema com ele, como aconteceu com o XPLG de inadimplência, a gente precisa entender o porquê que aconteceu essa queda. Coisa, você tem que digitar GGRC-RI no Google e aí você vai entrar no site do próprio GGRC. Quando você entra no site do GGRC, vai aparecer isso aqui, ó. Vai clicar aqui em documentos e aí aqui a gente tem, por exemplo, assembleias, avisa aos cotistas. O que que eu quero? Eu quero relatório de gestão, porque eu quero ver o último relatório, certo? E eu também quero ver os fatos relevantes para ver se teve alguma coisa que aconteceu, algum fato relevante, importante, literalmente, que fez com que desde lá de abril vinha caindo essas cotas. E a gente consegue perceber que é batata, né? Olha só, batata. Aqui em abril teve um fato relevante de 7ª emissão de cotas. Ninguém gosta do fundo, fica fazendo muita subscrição. Então ele quis fazer uma emissão de cota para captar 120 milhões de reais. E aí ele ia emitir a 11,25, ia sair o preço da cota, né? 11,20 ele ia emitir, mais 5 centavos ali da distribuição dava 11,25. E aí a cota já começou a cair de 11,65 para muito próximo de 11,25. Por que, Léo, que acontece isso depois das subscrições? Perceba, no dia 5, quando foi lançado a subscrição, né, saiu lá o fato relevante, olha só para onde que ela veio. Alguns dias depois, antes da subscrição acabar, a cota já estava valendo ali 11,25, né? Teve esse distrato aqui, vamos dar uma olhada no que é esse distrato, olha só. Vem informar os seus cotistas e ao mercado em geral que não concluiu a aquisição de do imóvel situado no município de Capreúva, ou seja, eles estavam tentando comprar esse imóvel e não deu certo, não concluiu. E aí logo depois veio aqui a aquisição do AAA, né? Um mês depois praticamente. Então presta atenção, antes da gente ler isso aqui, você já deixa o like, você já se inscreve no canal, porque esse vai ser o canal que mais vai te passar informação valiosa de maneira didática, o mais possível. Eu oro e peço a Deus didático para poder vir aqui te explicar de verdade, para você conseguir entender e falar, pô, olha, eu entendi, agora sim. Então depois ainda vamos ler o relatório. Então já deixa o like aí que esse vídeo vai ser grande mesmo, tá? O GGRC vem por meio desse fato relevante informar seus cotistas que celebrou o compromisso de compra e venda com a Blue Macau. Quem conhece? BLMG, um fundo imobiliário, BLMG, no qual estabeleceu principais termos e condições para aquisição de 1.625 cotas do fundo AAA de investimento, né? AAA, sendo 1 milhão de cotas ordinárias e 500 cotas preferenciais, né? Isso aqui não tem tanta relevância aqui para você agora, mas entenda, ele quis fazer, ele veio informar aqui desse fato relevante, que ele vai comprar o BLMG, ele vai comprar os imóveis do BLMG, que é um outro fundo imobiliário, e ele vai fazer isso através do fundo AAA, que o BLMG, ele era dono desse AAA. Então eu vou até desenhar aqui para você entender esse organograma. Dá uma olhada aqui, ó. Tem o BLMG aqui, e o BLMG, ele comprou os imóveis, certo? Só que ele não comprou os imóveis diretamente, ele comprou um fundo que chama AAA, né? AAA, e esse fundo AAA tem os imóveis. Então presta atenção aqui, ó. O BLMG poderia diretamente vir aqui comprar os imóveis? Poderia, mas por algum motivo, às vezes normalmente é fiscal, alguma coisa do tipo, sempre tem um benefício por fazer compra através de fundos indiretos, né? E aí o que aconteceu? Ele comprou o AAA, que o AAA tinha os 3 imóveis, tá? Eu já mostro pra você quais são esses 3 imóveis. E aí onde o GGRC entrou neste negócio? O GGRC tava aqui, ó, só de zóio aqui nos imóveis, só que ele não veio aqui e comprou os imóveis diretamente, não. Ele veio aqui e comprou uma parte do AAA. Então ele comprou aquelas 1.600.000 cotas do AAA. Se ele comprou do AAA, ele vai ter também um pedaço dos imóveis ali, né? Então vamos ver o que rolou depois disso? Olha lá, o preço de aquisição das cotas AAA foi de 112 milhões. Olha só, 112 milhões. Na subscrição aqui, quantos milhões que ele queria fazer aqui na subscrição? Olha lá, 119 milhões, era o que ele queria captar na subscrição. E olha só o quanto que foi a compra aqui desse valor do imóvel ali, ó, 112 milhões. E olha só como foi feito o pagamento. Pago mediante a compensação de cotas com o vendedor, no qual subscreveu 10 milhões de novas cotas na oferta pública primária da 7ª emissão do fundo. Ou seja, preste atenção o que está acontecendo. O GGRC quis comprar os imóveis do BLMG e o BLMG tem esses imóveis através do AAA. Parece difícil, mas não é. Então, o
GGRC foi lá e comprou um pedaço do AAA. Como que normalmente você compra as coisas? Você vai lá e entrega o dinheiro, não é? Só que neste caso, o GGRC não entregou o dinheiro, ele entregou cotas dele mesmo, através da subscrição. É como se o BLMG quisesse participar da subscrição do GGRC, e aí o BLMG fosse lá e subscrevesse 10 milhões de cotas. Quanto que ele ia ter que pagar? Ele ia ter que pagar 112 milhões de reais. O BLMG ia ter que pagar pro GGCR. Só que não foi isso que aconteceu. Ao invés do BLMG ter que pagar os 112 milhões, o GGRC falou assim pro BLMG: ah, beleza então, ao invés de você me pagar os 112 milhões, eu pego os imóveis aí neste valor. Então, como que tá agora a composição societária do AAA? A composição societária do AAA tá desse jeito aqui. O BLMG tem 25%, o GGRC tem 25% e a Oaktree tem 50%. É assim que tá agora, né, a composição desse AAA. O AAA tem os 3 imóveis lá, ó, BLMG Rio, BLMG Extrema e BLMG SBC. Atualmente é assim que tá organizado. E o GGRC que entrou aqui nessa jogada, ele entrou como? Comprando, né, participação do BLMG, e o BLMG vendeu como? Comprando 10 milhões de cotas do GGRC. Então é como se o GGRC ficasse dono de uma parte do BLMG e o BLMG ficasse dono de uma parte do GGRC. Vamos então pro relatório, né? Aqui estamos com o relatório do GGRC, 40 páginas. O bom do GGRC é que se você quiser, e é bom para quem tá começando, justamente isso, né, assistir o relatório comentado. Então eles vão comentando esse relatório. Você clica aqui, por exemplo, vai pro YouTube e olha lá, 37 minutos de comentários, né? Lógico que aqui os comentários serão menos intencionados, mais imparciais, mas é ideal que você assista assim, porque se ele disponibiliza isso aqui, os caras estão de parabéns, é bom mesmo, né? Poucos fazem isso. Então vamos aqui pros comentários iniciais. Ele fala que distribuiu 9 centavos, fala que o volume médio de negociação foi absurdo, né? Realmente 1,3 milhões é muito pro fundo imobiliário. A base de investidores alcançou 120 mil cotistas, muito também. Aí ele comenta aqui sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa de juros no Brasil, como que foi o Bovespa, como que foi o IPCA, e aqui ele fala em relação ao GGRC, tivemos entre final de maio e junho o encerramento da 7ª emissão de cotas com captação de aproximadamente 173 milhões, ou seja, desses 173 milhões arrecadados, não foi 173 milhões arrecadados de qualquer tipo de investidor, né? A gente viu aqui que 112 milhões foram arrecadados por conta da negociação com o BLMG, então 173 menos 112,5, que foi arrecadado mesmo, foi 60 milhões, o que não foi uma arrecadação ruim não, né? Foi uma arrecadação tão ruim não, esperava até menos. Ele disse aqui que anunciou fato relevante, com compromisso de compra ali com o BLMG, e aí ele disse aqui que foi extremamente positivo, porque o portfólio do fundo vai ficar mais diversificado, menos concentrações. Por exemplo, a Americanas vai diminuir de 19 para 17, a Ambev vai diminuir de 16 para 13, e ele fala aqui que o fundo estava com alavancagem líquida negativa, ou seja, ele tinha mais caixa do que obrigação. Isso é bom, né? Alavancagem líquida negativa é bom. Significa que em qualquer momento que o fundo quisesse quitar a dívida, ele tinha tudo dinheiro em caixa, ele podia quitar. Só não quitava porque não fazia sentido, porque ele normalmente isso acontece quando normalmente ele consegue fazer o dinheiro do caixa render mais do que ele deveria pagar. E ele falou aqui que o guidance subiu um pouquinho, né, de 0,9 para 0,91. Aqui ele explica tudo que eu já te expliquei lá no fato relevante, e aqui agora você consegue entender como está a situação do GGRC agora, ó. Antes da 7ª emissão, projeção pós 7ª emissão e como que ficou mesmo depois da 7ª emissão, né? Então o resultado mensal era de 9 centavos, subiu para 9,1 centavos. Quantidade de cotas de 90 milhões para 105 milhões. Perceba que o BLMG é dono de 10 milhões de cotas, ou seja, praticamente 10% do fundo é do BLMG agora. A alavancagem era de 9,2, ficou aí em 8,3, porque quando o fundo compra um imóvel que tá com dívida, né, o AAA tinha alavancagem, ele também vai ter essa alavancagem, né? Porcentagem do maior inquilino aqui, que no caso era Americanas, diminuiu. Número de inquilinos agora ficou 21 e o vault está de 6,8 anos. Vault, para quem não sabe, a média dos vencimentos de contrato. Só fazendo um exemplo básico aqui, né? 2 contratos, um vence 1 ano, o outro vence 11 anos, pô, média do vault ali vai ser de 6 anos, apesar de ter um contrato que vence cedo, né? Então você sempre tem que olhar na data de vencimento dos contratos. Aqui tem uma parte de perguntas e respostas, né? Ele responde aqui algumas perguntas.
ele fala sobre a alavancagem ali da aquisição, né? Olha só, a alavancagem bruta do fundo foi reduzida lá e a gente viu para 8,2, a alavancagem líquida tá negativa. E aí a gente pega aqui a parte da preocupação, que é a aquisição do AAA, ó. Em relação ao AAA, o fundo possui uma alavancagem casada com seus recebíveis e as amortizações garantidas pela Oktria até 2026. Aí vamos aqui para a DRE do fundo. Em maio, o total de receita foi de 9,4 milhões. Receita de locação ali praticamente a mesma, né? A receita de renda fixa aumentou, tem mais dinheiro em caixa agora. Total da despesa praticamente a mesma também. O saldo do fundo antes da distribuição estava de 7,5 milhões. Aí ele reteu mais 706 mil reais ali para o caixa e teve um resultado ordinário ali de 8,2 milhões, o que deu ali os seus 0,09 centavos. Vamos lá, o que eu acho desse yield, né? Porque se a gente olhar aqui, o fundo distribuindo esses 9 centavos, ele está distribuindo atualmente aí 0,81%. Há uma cota ali de 11 e pouco, né? Agora que literalmente ele caiu para 10 reais, 10,84, se a gente fizer uma conta básica aqui, olha só, ele tá com guidance aí de distribuir 0,091, dividido pelo valor da cota, atualmente ele tá pagando um yield aí, vamos multiplicar por 100, olha só, tá pagando um yield de 0,83%. Então essa queda na cota fez com que esse percentual de 0,81% aqui, ó, esse percentual aqui de 0,81 subisse para 0,83%. O que eu acho de um yield de 0,83%? Cara, 0,83% ao mês não é pouco não. Então o risco é mais alto. O risco é mais alto. Para um fundo que tem um risco mais alto, 0,83 não deixa de ser ruim, mas não tá lá aquelas coisas, né? Não tá lá aquelas coisas. Você consegue perceber que vários fundos que estão alavancados, olha só, aqui em torno de 10%, né? Você vê aqui o GGRC nessa posição de yield de 10,5%. Por exemplo, você vê o próprio HSLG que a gente também tem na carteira, é que inclusive neste momento ele tá bem descontado, que joga ele um pouquinho para cá, né? Na posição de yield, mas você consegue ver outros fundos aí que rendem menos com a mesma alavancagem. Por quê? Porque normalmente eles são fundos que têm imóveis melhores, são imóveis que correm menos risco, por isso pagam menos. E olha só, esse gráfico aqui foi construído quando a cota estava de R$11,20. Então o GGRC tá um pouquinho mais para frente aqui, né? O que começa a parecer uma boa oportunidade para você correr esse tipo de risco. Não é um fundo muito pequeno, né? Já é um fundo de 1 bilhão de patrimônio, não é um fundo que tem poucos inquilinos, tem 21 inquilinos. É lógico que tem o seu risco, é lógico que tava com Americanas ali com praticamente 20% da receita. Um desses imóveis que ele comprou da AAA é alugado para Casas Bahia, então aumenta um pouquinho o risco também. Então depende do qual tipo de risco você quer correr. Hoje, como que tá aqui o portfólio, a gente vai ver no próximo relatório, por isso você tem que se inscrever no canal. No próximo relatório a gente vai ver como vai ficar isso aqui. Se você quiser continuar acompanhando tudo, todas essas informações importantes, só clicar e se inscrever, a única coisa que você tem que fazer. É fácil para você, né? É fácil. Eu demoro umas 2 horas aqui para ler o relatório, aí mais 2 horas para editar o vídeo, ou mais, né? 5 horas para editar o vídeo. Você só precisa se inscrever 2 segundos. Então o Americanas estava com 20% aqui, ó, vai diminuir ainda mais ali para 17, como foi prometido. Hoje ele tem um patrimônio total aí, né, de 1 bilhão, mais 100 milhões, mais 36 milhões, então ele tem praticamente aí 1,2 bilhões, né, de ativo total, e o passivo dele é 100 milhões, né? Então é realmente baixa a alavancagem do fundo, né? Aqui você consegue ver todos os imóveis do fundo, inclusive agora aumentou mais 3, né, da AAA, ele tem participação em 25% de todos os rendimentos ali. E não é que ele é dono daqueles 3, né? Ele é dono de 25% de cada um daqueles lá. Cara, na minha opinião, a este preço GRC fica atrativo sim, um dividendo yield absurdo aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.